Muito obrigado. Agora vamos passar a palavra, então, ao irmão Gabriel, que vai contar um pouco a experiência dele e o sentido que tem a Eucaristia. Salve Maria Santíssima. Meu nome é irmão Gabriel, sou da Congregação dos Humildes Servos da Rainha do Amor. Neorreligioso. E assim, a nossa fundadora, quando começava a falar sobre a Eucaristia, ela começava com duas perguntas. O que é a Eucaristia? E ela falava que a pergunta certa não era o que é a Eucaristia, mas quem é a Eucaristia? Porque a Eucaristia é Jesus. A Eucaristia é Jesus. E é esse Jesus que nos leva a ter uma vivência, uma vida, a ter esse encontro pessoal para Ele. O povo costuma falar que religioso é pessoa frustrada, que não deu certo nas profissões da vida, não arrumou namorado, não casou, aí então consagra a sua vida e vai se entregar. Mas não é isso. O religioso é um povo apaixonado, e é um povo apaixonado por Cristo. E a essência da vida religiosa é Jesus Eucarístico. Se tira Jesus Eucarístico da vida religiosa, os religiosos se tornam assistentes sociais. Vai fazer caridade, vai trabalhar, vai cuidar dos pobres como se fosse um serviço social qualquer do governo. Mas o que motiva a nossa vida é essa paixão por Jesus. Essa mostra, começa com Zaqueu, e termina com Zaqueu. E tem o chamo, hoje devo ficar em tua casa. Então esse convite de Jesus é feito para nós a cada instante, a cada minuto. E é a presença de Jesus em nós que nos impulsiona a viver para o próximo. Porque por nós mesmos, nós somos egoístas, nós somos preguiçosos, nós somos orgulhosos. Mas quando Jesus está em nós, pelo mistério da Eucaristia, pela sua presença viva e real na hóstia consagrada, nós somos impulsionados a ter um olhar dele. E o olhar dele é o olhar de compaixão. Então esse olhar de Jesus nos leva a acompanhar o sofrimento do próximo, não com pena, não com dó, mas com compaixão. E pela compaixão, a gente se entrega, a gente se doa e a gente se dá. Por Jesus, com Jesus e em Jesus. Tudo feito por Ele, com Ele e para Ele. A Eucaristia para nós, povo católico, que a gente não valoriza tanto, infelizmente, é a nossa mola de salvação. E eu fico muito alegre e fiquei extremamente feliz quando fiquei sabendo dessa mostra e fui convidado para estar aqui, porque hoje a gente precisa levantar novamente essa adoração a Jesus e a valorizar o sacrifício da Santa Missa, que é a atualização da paixão de Cristo, como se São Tomás de Aquino, Jesus Eucarístico está extremamente ligado à sua paixão, porque ali é a atualização do sacrifício de Jesus, para poder fazer com que essa humanidade volte a ter a esse olhar de compaixão e essa vivência harmoniosa dos primeiros cristãos. E é somente Jesus que faz isso. Na nossa casa, nós atendemos hoje 350 crianças. Nós temos uma escola particular para pobre, uma escola particular porque não é pública, não recebemos verba pública, mas totalmente voltada para crianças carentes do nosso entorno. Nós abrimos essa escola porque a gente trabalha numa comunidade muito pobre e estavam cansados de levar roupa e comida para a população e não ter resultado nenhum. O que muda a realidade social é a educação. E, infelizmente, a escola pública, primeiro na nossa região, estava muito ruim e não mudava a realidade social nenhuma. Então, abrimos uma escola de ensino de qualidade para poder acolher essas crianças carentes. Hoje nós temos da educação infantil ao ensino médio. Os nossos alunos hoje do 2º ano do ensino médio, que é a nossa turma mais antiga, entrou na nossa escola com 4 anos na educação infantil. E trabalhamos com as nossos adolescentes juntamente com a sua família. E somos uma escola extremamente católica, confessional católica.
Então, por exemplo, lá nós rezamos o Santo Terço todos os dias com nossos alunos. Nosso ensino religioso é pautado na Sagrada Escritura e no Catecismo da Igreja Católica. Temos Santa Missa ou celebração da palavra toda semana com nossos alunos. Paramos tudo quando chega um padre e vai nos visitar, paramos tudo para ter a Santa Missa. Paramos a escola, paramos tudo. Hoje tem padre nos visitando, então hoje tem Santa Missa. Por quê? Ensinamos nossas crianças a valorizarem a presença viva de Jesus Eucarístico no nosso meio. Porque Ele é a essência da nossa vida. Ela é a razão da Igreja Católica, a existência nossa. Jesus quis ficar no nosso meio, Jesus quis ficar conosco, Jesus quis se misturar conosco. E a gente tem experiências assim, de milagres eucarísticos que acontecem no nosso dia a dia, grandiosos. Na época, nossa fundadora ainda era viva, nós tínhamos uma criança, nós nem sempre fomos escola. Até o ano 2000 nós éramos um orfanato. Fechamos o orfanato por causa da mudança da legislação brasileira, né? E aí começou um trabalho externo, no trabalho externo que percebemos a necessidade da escola. Então vamos nos adaptando, né, naquilo que era necessário. Mas até antes de 2000 a gente ainda era um orfanato e a nossa fundadora acolhia muitas crianças doentes. Então acolheu um bebezinho que era cego, com paralisia infantil, totalmente cego, totalmente paralítico mesmo, não andava nem nada. E no dia da festa de Corpus Christi colocou ele debaixo do sacrário, numa vigília, e pediu a Jesus a cura para aquela criança. Jesus não deu a cura total, mas deu a visão. Ele hoje enxerga. Ele hoje está vivo, com 23 anos de idade, ainda é paralítico, não fala nada, totalmente dependente, mas tem um olhar que olha tudo e transmite uma paz enorme. A dificuldade nossa, da época, foi explicar para o juiz de menor, né, da vara da infância, como é que aquela criança começou a enxergar que tinha nascido cega. Mas foi curada, criou a visão, depois de uma vigília de Corpus Christi. Colocado debaixo do altar. Passou a noite da vigília debaixo do altar, no cestinho, e amanheceu enxergando. Recentemente, um aluno nossa escola, estava no pátio brincando, totalmente normal, pulando, corria, brincava, jogava no nosso time de futebol. Nós temos um projeto de esporte também. Jogava o nosso time de futebol, tudo direitinho. De repente ele começa a ter dores de cabeça, a ter as pernas cansadas. A gente corre com ele para o hospital e descobre que ele tem um tumor no cérebro. Sofre 2 intervenções, volta do hospital totalmente paralítico. Mas antes de voltar para o hospital, ele estava na UTI, os médicos chamam a mãe dele e falam que iriam desligar os aparelhos, que não tinha mais o que fazer para ele. A mãe fica desesperada, liga para a gente pede para ela não autorizar desligar o aparelho, conseguimos entrar na UTI e temos a primeira comunhão para ele. Ele fez a primeira comunhão dele na UTI. E depois daquele primeiro momento, todos os dias nós levávamos a Eucaristia para ele. Hoje ele está lá em casa, tem algumas sequelas, mas já está andando, já está frequentando sala de aula, não fala muito bem, e mora conosco porque não teve condições de ir para a favela, para a comunidade, que ele precisou de um atendimento bem forte no início, né? Ele teve que montar uma espécie de uma UTI no nosso corredor. Alguns de vocês estão aqui presentes e conhecem ele pessoalmente, é o Yuri. E assim, isso é um sinal claro do poder de Jesus, curador, salvador, libertador de Cristo Jesus. Porque o mesmo Jesus que Zaqueu encontrou é o Jesus que nós encontramos na Eucaristia. A diferença não está em Jesus, a diferença está na nossa fé. Nós não valorizamos aquela presença, nós não valorizamos aquele olhar, por isso nós não alcançamos a graça e não nos deixamos que Ele venha e entra na nossa casa. Nós precisamos permitir que Cristo entre na nossa casa. Ele pede, tem um quadro aqui que fala isso, né?
Jesus, ele pede a permissão. O que queres? O que quer que eu faço? Ele pede o nosso sim. Ele pede a nossa interação com ele. E ele está ali. E isso é privilégio nosso, isso é graça nossa do povo católico. Né? Um outro exemplo que a gente fala, que é visível também na nossa Santa Missa, né? O porquê que a humanidade hoje não é destruída pela ira de Deus. O que impede que Deus destrua a humanidade hoje? O mundo de hoje está igual ou pior do que Sodoma e Gomorra? Muito pior, não está? E por que então Deus destruiu Sodoma e Gomorra e não destrói o mundo hoje? Por causa da presença de Jesus no nosso meio. Não é assim que o sacerdote fala antes da Sagrada Eucaristia? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando Deus Pai olha para a humanidade, não vê essa bagunça que está aqui. Deus Pai vê Jesus no meio da humanidade, na presença da Eucaristia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós, povo católico, temos que aprender a valorizar a presença viva de Jesus na hóstia consagrada. Nós, povo católico, temos que nos apaixonar por esse Cristo vivo e real na Eucaristia. Nós, povo católico, temos que ter o desejo de ter a nossa alma alimentada por esse Cristo. Porque é esse Cristo que nos sustenta, é esse Cristo que faz com que nós tenhamos um olhar de compaixão por essa humanidade e nós, povo católico, sejamos luzes, evangelizadores, trabalhemos para a construção do reino de Deus, como o padre falou hoje lá na oração dos fiéis, né, rezando para que possamos ser, né, construir o reino de Deus, trabalhar para o reino de Deus. Trabalhar para o reino de Deus é testemunhar a alegria de ser católico, a alegria de ser alimentado pelo corpo de Cristo, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso dia a dia. E é esse alimentar de Cristo que nos impulsiona a ter essa vivência da santa alegria, que todos os santos nos falava, de uma forma especial, São Francisco de Assis, que era um eterno, né, um apaixonado por Jesus Eucarístico. A santa alegria de ter pertença de Deus. Porque através de Jesus, e por Jesus, e em Jesus, nós temos condição de nos doar. E esse encontro pessoal com Cristo é individual. É uma questão de fé pessoal. Isso tem que ser verdade para cada um de nós. Não adianta o padre querer falar, não adianta ter uma aula teológica para falar. É uma experiência pessoal que cada um de nós temos que conseguir enxergar e vivenciar no nosso dia a dia, na nossa caminhada diária. E aí nós teremos desejo de ir na Santa Missa. Né? Nós devemos nos preparar para ir na missa. Essa missa está marcada para as 3 horas, quando for 2 horas eu vou estar preparando e tudo. Por quê? Porque a minha alma vai ser alimentada. Eu estou indo para alimentar a minha alma, eu estou indo para encontrar com Jesus. Então a Santa Missa deixa de ser uma obrigação e passa a ser um prazer, uma satisfação, uma alegria. Por quê? Porque eu vou alimentar a minha alma. O meu corpo vai se misturar com o corpo do Cristo. O meu sangue vai se misturar com o sangue do Cristo. Isso é verdade para mim. Então nós temos que tomar posse dessa verdade. E o ser humano, ele vive de verdades. A gente necessita ter uma verdade para acreditar. Então nós temos que tomar posse dessa verdade e viver essa verdade na sua intensidade. Então, para nós, servos da Rainha, que temos como centro da espiritualidade a Eucaristia, a presença de Jesus vivo e real na hóstia consagrada, ela para nós é a mola mestra da nossa vida. Nós acordamos cedo, acordamos às 4:30 da manhã,
Já vamos para a capela, rezamos o Santo Rosário na presença de Jesus Eucarístico. Comungamos, aí vamos trabalhar. Durante o dia, pelo menos 1h30 de adoração a Jesus. Todos os dias. Por quê? Porque é o nosso oxigênio. Para a gente poder acolher o pobre, para a gente poder se envolver com tantas situações de problema que a gente enfrenta constantemente, todo instante. Para a gente poder responder à desesperança das pessoas que chegam até nós, né? Temos o trabalho com as crianças, temos o trabalho com os familiares das crianças. Na nossa casa, todos os dias, chantam conosco uma média de 60, 70 moradores de rua. E vivemos tudo isso na confiança da providência divina. Deus cuida de nós. Deus provê tudo. Não temos nenhuma fonte de renda, não temos nenhuma verba pública. Vivemos única e exclusivamente doação do povo católico, que acredita no nosso trabalho e que compartilha da nossa alegria de poder levar. Não sabemos como que chega, sabemos como que sai, porque temos que gastar e pagar as contas. Agora, como que chega, graças a Deus, chega e não falta. E chega com abundância, que dá para dividir e acolher. Porque Jesus faz o milagre. E os milagres acontecem hoje. A nossa vida é um milagre. O nosso dia a dia é um milagre. E é um milagre porque Jesus, Eucarístico, que é o princípio de todo e qualquer milagre no seio da humanidade, está presente no nosso meio. Vivo e real na Eucaristia. Que nós, povo católico, possamos lutar cada vez mais para que essa verdade seja vivenciada constantemente e valorizada constantemente. Não podemos deixar isso morrer, que é a nossa fé, que é o nosso oxigênio. Então, ver isso aqui hoje, para mim, Padre, nossa, é um motivo de muita alegria e de muita satisfação. Obrigado mesmo, pelo convite, obrigado mesmo por essa oportunidade. E obrigado por essa paróquia que está fazendo isso. Obrigado por vocês que estão aqui sentados hoje. Porque se vocês estão aqui, é porque vocês também amam e vivenciam Jesus vivo e real na hóstia consagrada. E isso contagia as outras pessoas. Obrigado, Padre. Talvez o senhor, para concluir, possa contar quantas pessoas consagradas vocês têm lá na Zona Norte agora. A nossa congregação, hoje nós somos no total 67 religiosos. Aqui no Jardim Peri nós somos hoje um grupo de 26, homens e mulheres, é uma congregação mista. Não temos ainda sacerdote, mas temos hoje um irmão na fase final do curso de Teologia e Filosofia, e temos mais uns 3 ou 4 religiosos que ano que vem vão iniciar a filosofia. A nossa regra prevê a presença de religiosos, religiosas e padres. E temos casa no Amazonas, temos casa na Bahia, no Ceará, no Alagoas e também no Paraná. E no interior de São Paulo, Rio Grande da Serra. E o nosso carisma é esse, Jesus sacramentado, a adoração e veneração à Virgem Mãe Santíssima, para nós na invocação de Rainha do Amor, e a dedicação exclusiva aos pobres. A nossa clientela, que a gente leva, a gente atende, são os pobres de uma forma geral. Quantas pessoas, mais ou menos, vocês atendem cotidianamente? Aqui em São Paulo, nós atendemos todos os dias 350 crianças e adolescentes e 60 moradores de rua. Nas outras casas, são casas menores, mas são uma média de 100 a 120 crianças e suas respectivas famílias. Só para dizer, testemunhar não é uma palavra, é uma vida que o Cristo Eucarístico alimenta mesmo, não é brincadeira. Alimenta todas essas crianças e todas as pessoas de rua que eles atendem. E alimenta bem, não é que alimenta assim, fazendo de conta, não. Alimenta bem, né? Dá para ver aqui, né? É um homem forte, graças a Deus. Então, estou brincando com isso, mas eu acho que a gente tem que se dar conta de quanto o Cristo Eucarístico
nos alimenta a nós. E quem sabe a gente comece a fazer, não a gente, o Cristo Eucarístico comece a se usar da gente para fazer milagres como eles fazem, né? Porque não é que nós somos alimentados por Cristo para ter uma vida tranquila, uma vida pacífica, uma vida morna, mas uma vida de gente apaixonada. Então peçamos ao Senhor, vamos concluir esse nosso encontro agora, vamos ficar de pé, vamos rezar. Primeiro uma Ave Maria para Nossa Senhora, pedindo que Nossa Senhora, como Mãe e Rainha, nos ajude a acolher como ela acolheu o Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Depois, invocando a Santíssima Trindade, vou dar a bênção para todos vocês. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças